aleluia, 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 aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nesses tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém. Encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender esta palavra e sermos hoje, por ela, transformados. Que esta palavra se torne para nós um acontecimento de salvação hoje, agora. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, o Evangelho que acabamos de ouvir termina dizendo: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, último versículo do Evangelho, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. O 8º dia é hoje. O dia 1º de janeiro é sempre o 8º dia depois do Natal. Significa que Jesus nasceu, ele, com sua chegada, inicia a recapitulação de regenerar a criação inteira, e Deus, por Jesus, recria o tempo completo, inclusive o dia do descanso. Então, a perfeição da recriação que inicia com a chegada de Jesus e que tem o ápice na sua paixão, morte e ressurreição. Hoje, portanto, é o 8º dia do Natal até aqui. É o dia 1º de janeiro, quis a intuição cristã, lá do início do calendário que nós vivemos, é que
o dia 1º de janeiro não fosse um dia pagão como se tornou o nosso. É o dia das práticas, fim de ano, a partir de outubro já começa, mesmo em bons sites de notícia, jornais, canais de televisão, aquela coisa enfadonha das dicas de superstições de como encerrar bem o ano e começar bem o ano que vai iniciar. É o dia mais tomado de paganismo e superstições, o 1º de janeiro. E deveria ser o dia em que Jesus é levado no templo, é circuncidado e recebe o nome Jesus, que significa Deus salva. Imagine o quanto nós distanciamos, não só nós, mas isso é uma estratégia do mercado, que transformou o Natal numa festa de mercadoria e o Réveillon, não o dia do nome do Senhor, mas o dia da festa separada da tradição religiosa. É uma festa pagã, revestida de elementos não necessariamente ruins, tem muita coisa bonita, mas que não corresponde ao que é o dia 1º de janeiro. Pronto, o dia 1º de janeiro é o dia em que nós iniciamos outro raciocínio bacana. O dia 1º de janeiro é o 8º dia, que no ciclo dos 7 dias, é o 8º que na verdade é o primeiro que inicia o ciclo do novo 7 dias, da semana. Isso é muito interessante. Mas nós não estamos aqui para trabalhar fórmulas matemáticas, físicas e quânticas. Estamos aqui para retomar nossa vida como os pastores. Peguem o Evangelho comigo. Número 9 do seu folheto, Lucas capítulo 2, versos 16 a 21. É a continuação do Evangelho da noite de Natal, para você ver a importância. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Quem contou para eles foi o anjo que apareceu a eles, lá nas montanhas, no meio da noite, cuidando do rebanho. Disse a eles: não tenham medo, eu vos anuncio uma grande notícia que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador. Os pastores escutam isso, exortados a não ter medo. Os anjos encerram o anúncio cantando com uma corte celeste: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Se retiram os anjos e os pastores vão às pressas. Cuidado, porque aqui não se trata de pressa de gente estressada, ansiosa, neurótica com as coisas. A pressa dos pastores está na mesma linhagem da pressa de Maria. Quando o anjo anuncia a Maria que ela será mãe do Salvador e que a parenta dela já está grávida de 6 meses, porque para Deus nada é impossível, também o Evangelho de Lucas diz: naqueles dias Maria dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia. A pressa dos pastores é a pressa de Maria e deve ser a pressa de toda cristã e cristão que escuta Deus. Repito, a pressa dos pastores é a mesma pressa de Maria e deveria ser a pressa de todo cristão, cristã que escuta Deus. Escutou, põe-se a caminho, não espera, não protela, não fica adiando. Eles foram e encontraram conforme o anjo contou. Pronto, versículo 18. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Você que hoje
quando escuta Deus, não vê mais anjos. São Jerônimo diz já no século III que Maria, os pastores, José, Deus conversava com eles através de sonhos e de anjos, porque ainda não estava pronta a Bíblia. Hoje, se você quiser escutar Deus, a Bíblia está pronta, escute-a. Fica esperando para ter delírio e ver pastor, ver anjo e sonhos reveladores, que vai precisar mais de psicólogo e psiquiatra do que de intérprete, tá bom? Hoje nós temos a palavra de Deus, escutemos a palavra de Deus. E ao escutá-la, coloquemos-nos às pressas para fazer o que Deus fala. Os pastores assim fizeram e contaram lá em Belém, na gruta, que aquela cena foi narrada maravilhosamente nas montanhas, no meio da noite escura das montanhas de Belém. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados. Uma pista. Um dos sinais de que você escuta Deus é que quando você compartilha a sua experiência de escuta de Deus, os corações e mentes de quem te escuta falar de Deus ficam maravilhados. Avalie que impacto você causa em quem você encontra e conversa sobre a sua experiência de escuta de Deus. Se você consegue provocar maravilhamento em quem te escuta. Porque nós transformamos o cristianismo numa coisa enfadonha. Nós transformamos o cristianismo num feixe de normas e de regras, de doutrinas e muito rigor na interpretação das normas. Bento XVI, o Papa do segundo milênio, que será o teólogo do segundo milênio, que abriu a igreja para o terceiro milênio, diz assim: Jesus nascendo em Belém é a verdade, que não é apenas uma fórmula. Em certo sentido, se Jesus fosse uma fórmula matemática, uma fórmula da justiça, uma fórmula da verdade por si mesma, mas para nós cristãos a verdade é amor e requer fé, requer o sim do nosso coração. Esse jargão que a gente gosta de repetir, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós a verdade é amor. Não é um feixe de norma e regra, de doutrina. Não é uma sentença que a gente aguarda curiosamente sem saber o que é. É uma experiência de amor, a verdade para nós. Os pastores, é por isso que ficam maravilhados os que ouvem os pastores. Maria sabe disso. Versículo 19. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Escutar, guardar, meditar. 3 regras. A palavra de Deus a gente escuta, guarda, medita. Até que essa palavra se faça carne em nós, como se fez no ventre de Maria. A palavra precisa se fazer carne também em nós. Nós escutamos, guardamos e meditamos, e de repente, num certo momento, ela se torna um comando. E por nossa mão, por nossa palavra, por nossos gestos, a palavra se torna viva, se torna ação concreta, se torna carne. Maria, na mesma linha dos pastores. Versículo 20. Aqui eu quero retomar com vocês que já começaram o ano novo. Leiam comigo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. O que é que os pastores viram? Viram a face de Deus. O que é que os pastores viram? A face de Deus. Bento XVI diz que a grande tragédia da religião cristã é quando ela deixa de ser um instrumento para conduzir as pessoas na busca da face de Deus. Ela se torna exatamente ferramenta de manipulação das ideologias de direita e de esquerda, quando a gente busca a religião não mais para que ela te ajude a buscar e encontrar a face de Deus. Os pastores, quando você encontra a face de Deus, como os pastores encontraram, você volta, diz Bento. Volta para onde? Volta para quê? Para o batente, para a luta da vida, para o enfrentamento na sua casa, no seu casamento, nas suas responsabilidades, para a segunda-feira bruta de amanhã. O mundo não mudou. O problema é que o messianismo judaico esperava a vinda de um Messias que mudaria o mundo. E Jesus veio e o mundo não mudou. Jesus vem, ele não muda o mundo, ele muda você. Muda aqui dentro, se você permitir. Ele não é um revolucionário, não é um líder populista, de direita ou de esquerda, que impõe um sistema novo. Ele muda pessoas, a partir de uma experiência de relação com Deus. Quando a religião deixa de ser instrumento de Deus, para que nós, em nossas fragilidades, encontremos um apoio, uma referência, instrumentos concretos de ensino, de métodos, de busca da face de Deus, a religião se torna cancelada. Mas ainda vem comigo na busca da face de Deus. Primeira leitura, tome lá. Livro dos Números. Vocês que viraram a noitada e chaparam nas comidas boas de fim de ano, não vou pesar muito a mão não. Está mais querendo fechar o olho para capotar no sono, e eu estou convidando para contemplar a face de Deus. Mas vamos lá. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: em que consiste a bênção para Deus? As pessoas gostam vão fazer uma viagem, vão fazer uma cirurgia, estão enfrentando algumas dificuldades na vida, procura o padre e diz: padre, me dá uma bênção porque estou... Mas para Deus o que é a bênção? Em que consiste a bênção? O problema é que nós amputamos a bênção. Nós passamos a pedir a bênção de Deus somente para as coisas daqui, que são importantes. A proteção de Deus, uma viagem, a bênção para o bom parto, importantes. O problema é ficar só nisso. Vamos ver? Olha o conteúdo da bênção. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, versículo 25, o Senhor, 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe e guarde. Não tem problema pedir para Deus te guardar. Mas o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Peça mais do que isso. Peça a face de Deus, que ela brilhe sobre você e se compadeça de ti.
a gente pede que Ele guarde, a gente pede que Ele compadeça, mas a gente pula que Ele mostre a face e faça brilhar a face para a gente. Continua: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que Deus te oferece não é a paz que o mundo dá, disse Jesus. A paz que Deus te oferece é fruto da sua relação com Deus e da sua contemplação da face de Deus. Repito, não tem coisa mais dolorosa do que conviver na igreja com um cristianismo que não tem o menor interesse pela busca da face de Deus. O cristianismo também, eu estou usando o cristianismo no genérico, mas o catolicismo está também uma tragédia. As pessoas enfrentando complicações na vida procuram o padre porque querem a religião como um sistema de organização da vida, de proteção que me ampara para eu conquistar e realizar meus sonhos, resolver meus problemas. E tem quem se propõe a fazer da religião isso. E tem quem quer da religião e até paga caro para ter da religião isso. Mas isso é pouco, mas muito pouco. É baratear demais o preço da cruz. Demais. É colocar a cruz na última bacia dos refugos da feira. O cristianismo, para ser uma religião conforme o coração de Deus, só é cristianismo se você, na religião cristã, na fé católica, busca, através da religião, as ferramentas e instrumentos que te amparam na busca da face de Deus brilhando para você, da face de Deus que, voltada para você, te dá a paz. Isso não vai mudar a realidade lá fora. Os pastores voltaram glorificando a Deus para o batente que continuava tendo ladrão de ovelha, raposa, mercenário, assaltante, do mesmo jeito, mudou nada. E não mudou até hoje, e não vai mudar até hoje. O que mudou foi que eles escutaram a palavra, foram guiados pela palavra, contemplaram a face de Deus, encontraram uma paz capaz de fazê-los enfrentar um trabalho simples, humilde, forçoso nas montanhas de Belém. Para quem conhece Israel, a região de Belém é uma coisa assustadora de austera. Você não tem noção do que é ser pastor nas montanhas dos arredores de Belém. Você viaja, você acha uma moitinha de uma graminha austera, os cabritinhos comem, os carneiros comem, até achar outra moita nas fendas das rochas, você perde o nutriente daquela que comeu. Não mudou lá fora. Deus não mandou uma bênção poderosa que agora no meu pedaço de chão chove todo dia e tem capim, minha cabritaiada, meus carneiros comem. Não. O batente é o mesmo, o enfrentamento é o mesmo. O que mudou? Mudou que nós vimos a face de Deus. E a partir de agora vai ser diferente. Salmo. Pegue o salmo. A estrofe diz assim: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Depois diz assim, versículo 2, primeira estrofe, juntos: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e sua face resplandeça sobre nós. Resplandeça. Não é assim, eu estava rezando e de repente eu senti um tch, e vi um trem na minha frente que é Deus que apareceu para mim. Não são essas experiências mágicas, carregadas de fantasia e de delírio imaginário. É uma relação com Deus que você não vê migalhinha. Com Deus não tem miseragem.
A relação de Deus com você é resplandecer, é um esplendor. Repito, a tragédia de ser cristão, numa igreja, numa religião que não te ajuda e que não te estimula a buscar a face de Deus, transforma você num manipulado e num manipulador da religião, que Deus bravamente chegou a um certo ponto, falou para Israel assim: olha, o templo de Jerusalém vai ser destruído, tudo vai ser destruído, esse culto e essa religião de 1000 anos no templo de Jerusalém, cancela, porque isso não traduz mais a minha aliança. Vem comigo na segunda leitura, carta de Paulo aos Gálatas. Quando se completou, encontramos? Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Lei com L maiúsculo, a lei religiosa, a lei judaica. Ele veio sujeito à lei, mas ele não veio para reproduzir essa lei. Versículo 5, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, brada, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Espera, esta semana foi uma tortura para mim, esse verbo resgatar. Eu fiquei a semana inteira pensando assim: Jesus hoje, enviado pelo Pai na minha vida, me vendo na igreja católica, em tudo que eu faço, o que Jesus olharia para mim e para você na sua prática religiosa e diria: essa religião sua, você precisa ser resgatado dela, porque ela não corresponde ao que eu proponho. Cancela isso. Porque essa religião sua não é religião de filha, de filho. Olha a dureza do apóstolo Paulo, não é à toa que o bicho foi decapitado. Quem prega como Paulo não fica com a cabeça no pescoço. Vem. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Quando você reza na presença de Deus, para que você não arrume desculpa, dizendo: eu sou fraquinho, eu não dou conta de concentrar, eu começo uma Ave Maria e já me distraio, eu sou burrinho, não guardo a palavra de Deus. Deus já resolveu essa porcaria das desculpas que você arruma. Pronto, Deus mandou o Espírito do seu Filho, o Divino Espírito Santo dentro de você, e quando você reza, é o Espírito Santo que geme, que treme aqui dentro, e você olha para a face de Deus e diz: Pai, Abba. Que no hebraico e no aramaico essa expressão tem a ver com balbuciar de uma criança no colo do pai, chamando-o de paizinho, papai, mamãe. É um sussurro filial. Você reza assim? Se você não reza assim, é porque você ainda é o que Paulo condena agora. Versículo 7. Assim já não és escravo, mas filho. Escravo ou filho? Quando você reza como escrava, como escravo? Numa religião em que você precisa mais ser resgatado dela do que ajuda para manter-se nela. Você precisa de resgate. É bravo isso, é duro isso. A religião, a sua prática religiosa, a fé católica, te conduz a uma experiência filial e dá conta de cessar você de tudo quanto é coisa que em você te põe um comportamento de escrava e escravo com Deus, com medo, acorrentado, vigiado. Tem umas espiritualidades aí, uma visão de Deus correndo, e a juventude está fascinada por um catolicismo
rígido, quadrado, que investe na forma de vestir, na forma de rezar, precisa estar muito tenso, precisa ter uma aparência triste, não pode ter alegria, é preciso ser piedoso e o tempo inteiro pensando nos pecados e nos tormentos da ameaça de Satanás e do inferno, que não se pensa mais na filiação de Deus, se pensa Deus como um escravo e não como um filho. E se você é filho, leia, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Por graça. Não é dízimo, não é oferta, não é voto, não é promessa que te garante isso. É graça. É graça. É isso aqui da cruz, é graça. Transborda, derrama, é oferta generosa. Quando a fé cristã não te ajuda mais a experimentar a graça de ser filha, filho, herdeira, herdeiro, quando a religião te mantém como escravo, Deus diz: cancela essa religião e essa prática religiosa, porque ela não tem utilidade mais nenhuma na sua vida. Está claro? Está claro? Eu sei que está cruel, mas está claro? Bento XVI diz que a fé católica, a gente não pergunta se concorda, a gente pergunta se entendeu. Porque a fé católica, ela é límpida, claríssima. Você pode até dizer, não estou afim. Mas Bento diz, você não dirá, não entendi. Está claro? Pronto. Então, para você voltar para 2023, para sua casa, para o seu trabalho amanhã, ou quem sabe ir para a fazenda, passar uns dias de férias, descansar, ou até trabalhar muito mais lá na roça, como eu quero fazer alguns dias em janeiro, você precisa de um encontro com a face de Deus. O Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz. E aí você volta para o batente como os pastores e como Maria, guardando e meditando essas coisas no coração, mas tomado de uma paz, que tudo que vier em 2023 não vai dar conta de tirar dos seus lábios o louvor e a glorificação pelo amor com que Deus te ama e te mostra a ternura da face dele e te faz reconhecer que ele é seu pai, que você é filha, filho dele, e você é herdeira, herdeiro, e por graça, dê uma salva de palmas para ele, brada, brada, brada. Hoje cedo eu falei, e um irmão aqui da paróquia depois me mandou uma mensagem muito bonita, porque hoje cedo eu falei que eu não tenho medo do capeta e não tenho medo de Deus. Porque quem não tem medo de Deus sabe que Deus vence o mal, o pecado, sem nenhuma nesga de perigo. Mas eu tenho um medo de não dar conta de pregar um evangelho desse, uma leitura dessa, e você sair daqui sem entender a clareza dessa verdade da fé. Isso eu tenho medo. Porque tem gente que gosta de ser doente na fé. Tem gente que cria relações neuróticas com a fé e com a religião. E reproduz um modo religioso próprio de neuróticos, de tensos, de conflituosos no embate com o mal, com Satanás, com o pecado aqui dentro. Gente, a melhor maneira, o demônio não resiste a 1 minuto de louvor e de glorificação do nome do Senhor. Não precisa chamar exorcista, não precisa chamar nada. Comece a glorificar o nome do Senhor. Não tem inferno que não lacra. Amém? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Vai render 2023? Vai render. Eu vou te pedir agora
para você renovar as promessas do seu batismo. Fique em pé. Como na noite da Páscoa, renovamos hoje as promessas do nosso batismo. Irmã, irmão, caminhamos até aqui e hoje contemplamos com os pastores a face de Deus na manjedoura humilde de Belém. Estenda para a cruz de Jesus deixa o folheto no banco, estenda uma de suas mãos aqui para a cruz. Eu te pergunto, e você com todo o vigor da sua fé, faça a renúncia de todo o mal. Dizendo a cada pergunta, renuncio, para viver na liberdade de filhas e filhos de Deus, herdeiras, herdeiros por graça. Você renuncia ao pecado e a todo o mal? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos. Você renuncia a tudo que causa desunião, preconceito, discriminação e divisão na sua vida e na vida do mundo? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, o vencedor do pecado, da morte e das potências do mal. Você renuncia ao demônio e ao pecado? Renuncio. Erga agora para a cruz as duas mãos e a cada pergunta você brada dizendo creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Levante as duas mãos para os céus e diga comigo, Senhor Deus, Senhor Deus, Pai da infinita bondade, Pai da infinita bondade, esta fé que eu acabei de renovar que eu acabei de e renovar professar tem como centro Jesus, que é a razão e a causa de nossa alegria, de nossa esperança, a certeza de que pela graça, põe a mão no seu coração, diga, eu sou filha ou filho, eu sou filho, herdeiro, por graça. Incline a sua cabeça, balbucie uma oração de louvor e de agradecimento, porque você é filha, filho, herdeira, herdeiro, por graça. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Senta que eu vou explicar o rito agora. Eu vou fazer uma oração bendizendo a Deus por esta água já abençoada. Esta água foi derramada nela
uma reserva de água da Páscoa, da noite da Páscoa que nós abençoamos, e foi despejada aqui. Vou fazer uma oração. Depois desta oração, quem puder, vai ajoelhar. Eu vou dar sobre vocês a bênção solene de Ano Novo. Você vai ficar de joelhos, manter-se de joelhos. Eu vou passar pela igreja jogando a água abençoada. Na medida que você receber a água abençoada, você vai. De preferência eu vou passar, você estenda as mãos para mim, que eu vou jogando água na sua mão. Você faz o sinal da cruz, renovando a sua fé, sua filiação. E depois, eu não vou jogar pouca água não, tá? Na mão. Não vou jogar no cabelo para não estragar a chapinha. Vou jogar na mão. Porque aí você vai, com essa mão molhada, você vai passar no seu rosto e dizer: Senhor, faça brilhar o meu rosto na luz dessa fé que eu professo. E você vai voltar para casa com o rosto brilhando da gruta de Belém. Amém? Amém. Se puder, ajoelhe-se. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Num minutinho de silêncio, peça ao Senhor que tudo que você viveu no ano passado, que fique para trás. Que caia no chão agora toda a omissão, todo o pecado, toda a falta sua. Que nada do passado, nada de mal te acompanhe nesse ano novo que começou. Que cesse todo o mal. Irmã, irmão, o Senhor deu por nós sua vida na cruz. É Ele a grande bênção que o Pai Eterno nos oferece. Por Jesus, encontrado hoje pelos pastores na manjedoura, que ofereceu sua vida na cruz e derramou o seu sangue para nos salvar. Eu suplico sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Amém. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que o Senhor te conserve firme na fé, alegre na esperança, todos os dias deste ano, glorificando e louvando a Deus por todo o bem que Ele irá realizar em sua vida e através de você, para a paz e para a vida do mundo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode ir cantando. Para te adorar foi que eu nasci, talvez seja um canto bom. Eu vou percorrer a igreja, vou começar desse lado e passar toda a igreja, não tenha pressa não. Se o joelho doer, ficar difícil, senta, permaneça em silêncio, aguardando a bênção chegar até você. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti.
necessita de ti. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. Cante com seu coração. Para te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci, para exaltar, pra exaltar a ti, Senhor. Senhor. Para te adorar, Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. a minha alma A minha alma tem sede tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. Só a igreja que canta para te adorar juntos. Pra te adorar Força, foi que eu nasci foi que eu nasci, para exaltar, pra exaltar a ti, Senhor. juntos para te adorar. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. Para te adorar, Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, De pé, exaltar a ti, levante as mãos bem alto, Senhor. só as vozes para te adorar. Te adorar Só vocês. foi que eu nasci, Para exaltar, a ti, Senhor. Amém. amém.